Olhem para isto, as pirâmides do Egito. Gigantes de pedra que estão de pé no meio do deserto há milénios. Hoje vamos mergulhar num dos maiores feitos de engenharia de sempre para perceber exatamente isso. Como e porquê é que foram construídas. E isto leva-nos à pergunta central, não é? Como é que se constrói uma coisa para durar 4.500 anos? Como é que uma civilização, sem as nossas ferramentas, sem a nossa tecnologia, conseguiu erguer monumentos tão colossais e tão precisos? É precisamente isso que vamos desvendar agora, passo a passo. Ok, então, para percebermos as pirâmides, temos de dar um passo atrás. Temos de perceber primeiro o Egito. E para se perceber o Egito, é obrigatório falar do seu coração, da sua linha da vida, o Rio Nilo. Imaginem só, um deserto imenso, super árido, e a rasgar esse deserto uma fita verde, cheia de vida. Era isto o Nilo. Era ele a fonte de tudo. Todos os anos, o rio transbordava e quando as águas recuavam, deixavam para trás um lodo negro, riquíssimo, perfeito para a agricultura. Sem este ciclo, que era super previsível, a civilização egípcia, simplesmente não teria existido da forma como a conhecemos. O Nilo era basicamente um pacote completo. Dava comida mais do que suficiente, o que significava que nem toda a gente tinha de ser agricultor. Havia tempo e pessoas para outras coisas. Além disso, funcionava como uma autêntica autoestrada, permitindo transportar materiais pesados e espalhar ideias de um lado para o outro. E para completar, os desertos à volta funcionavam como uma muralha natural contra invasões. Foi esta combinação de comida, transporte e segurança que deu aos egípcios a estabilidade para pensar em grande, em projetos gigantescos. Mas ter o estômago cheio e fronteiras seguras não chega para levar um povo a construir pirâmides. Era preciso algo mais. Uma motivação fortíssima. E essa motivação vinha da forma como eles viam o mundo. Em especial, a vida e a morte. Para os antigos egípcios, a morte não era o fim de tudo. Era, na verdade, só o início de uma viagem, uma jornada eterna. E o faraó, que era visto quase como um deus na terra, precisava de uma passagem segura para essa jornada. Por isso, as pirâmides não eram simples túmulos, eram uma espécie de máquinas ou portais para a eternidade, construídos para proteger o corpo do faraó e garantir que a sua alma chegava sem salva ao outro lado. E havia uma condição crucial para essa viagem da alma. Eles acreditavam que a alma precisava do corpo físico intacto para sobreviver no além. Tinham de o reconhecer. É aqui que entra a mumificação. Este processo super complexo servia para preservar o corpo o melhor possível. A lógica era muito direta. Corpo preservado, alma segura. E para guardar este corpo tão precioso, era preciso o cofre mais forte e seguro que se pudesse imaginar, ou seja, uma pirâmide. Mas atenção, eles não acordaram numa segunda-feira e decidiram construir a grande pirâmide de Gizé. Nada disso. Foi um longo processo de aprendizagem, cheio de tentativas, de erros e de ideias absolutamente geniais. Foi uma autêntica evolução na arquitetura. E tudo começou com isto, a mastaba. Pensem numa espécie de banco gigante retangular, com o topo plano, feito de tijolos de barro ou de pedra. A câmara funerária, essa, estava bem escondida debaixo da terra. Este era o túmulo típico da elite e foi o protótipo, o ponto de partida para tudo o que se seguiu. Então, como é que passámos disto para as pirâmides? Bem, primeiro, um arquiteto absolutamente genial chamado Imhotep teve uma ideia brilhante. E se, em vez de uma mastaba, empilhássemos várias, uma em cima da outra, cada uma um pouco mais pequena? E assim nasceu a pirâmide de degraus, a primeira de todas. Depois, tentaram dar o passo seguinte, fazer pirâmides com as faces lisas. Só que o ângulo de inclinação era um problema. A pirâmide curvada é o exemplo perfeito disso. Parece que está torta, porque eles tiveram de mudar o ângulo a meio da construção para ela não cair. E finalmente, com a pirâmide vermelha, eles acertaram. Foi a primeira pirâmide de faces lisas bem-sucedida do mundo. E assim, depois de toda esta evolução, chegamos ao momento alto. A construção das pirâmides de Gizé, o auge absoluto da engenharia egípcia. Agora vamos tentar desvendar alguns de seus segredos e já agora desfazer uns quantos mitos. A grande estrela, claro, é a Grande Pirâmide, a que foi construída para o faraó Quéops. Para termos uma noção, durante quase 4.000 anos foi a estrutura mais alta construída pelo ser humano em todo o planeta. A escala disto é algo que a nossa mente tem dificuldade em processar. Vamos lá a alguns números para tentar perceber a dimensão. Foram usados cerca de 2.300.000 blocos de pedra. E cada um desses blocos pesava, em média, 2,5 toneladas. Pensem no peso de um carro bem grande. E isto era a média. Havia blocos, lá no fundo da estrutura, que pesavam 80 toneladas.
E a altura, originalmente, atingia os 146 metros. É mais alto que um prédio de 40 andares. E não nos podemos esquecer disto. Tudo isto foi feito à mão, bloco a bloco. E agora, vamos a um dos maiores mitos, aquele que toda a gente já ouviu, que as pirâmides foram construídas por escravos. Bem, as provas que a arqueologia encontrou contam uma história muito diferente. Na verdade, foram construídas por trabalhadores egípcios, homens livres. Muitos eram agricultores que, na altura das cheias do Nilo, não podiam trabalhar nos campos. Então, eram recrutados para estas grandes obras nacionais. Eles recebiam pagamento em forma de comida, roupa, alojamento e até tinham acesso a cuidados médicos. Eram trabalhadores qualificados e super organizados. A verdadeira genialidade está aqui. Eles não tinham ferramentas de ferro, não tinham gruas, não tinham as máquinas que temos hoje. A caixa de ferramentas deles era muito mais simples, mas incrivelmente eficaz. Usavam cinzéis de cobre para cortar a pedra, trenós de madeira para arrastar os blocos gigantes e construíam rampas enormes de areia e tijolos para os subir. O verdadeiro segredo não estava nas ferramentas, mas sim na organização e num conhecimento brutal de matemática e astronomia, que lhes permitiu alinhar as pirâmides com uma precisão que ainda hoje nos espanta. Claro que esta era de ouro, a era da construção das grandes pirâmides, não podia durar para sempre. As coisas mudaram, o poder político mudou, o clima mudou. Mas o legado que deixaram, esse continua bem vivo. Mas então, o que é que aconteceu para isto acabar? Basicamente foi uma tempestade perfeita de problemas. O poder central do faraó começou a enfraquecer. Os governadores locais começaram a ganhar mais poder e a guardar mais dinheiro para si. E claro, construir e manter estas coisas custava uma fortuna. Os cofres do reino simplesmente esgotaram-se. Se juntarmos a isto algumas alterações climáticas que trouxeram secas severas, bom, a era das grandes pirâmides chegou ao fim. E, no entanto, pensem nisto por um segundo. Das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilónia, a estátua de Zeus em Olímpia, o Colosso de Rhodes, a única que ainda podemos ver hoje são as pirâmides. É o testemunho final e absoluto da qualidade incrível com que foram construídas. No fundo, é mesmo isto que as pirâmides são. Não são só montes de pedras gigantes. São um símbolo eterno da nossa sofisticação, da nossa engenharia, da nossa capacidade de nos organizarmos e de trabalharmos em conjunto para atingir objetivos que parecem completamente impossíveis. Para construir algo que dure para a eternidade. E isto deixa-nos com uma última pergunta para pensarmos. Eles, com pedra e com um engenho incrível, construíram para a eternidade. E nós? Na nossa era digital de avanços tão rápidos, o que é que estamos a construir hoje que alguém poderá ver e admirar daqui a 4.500 anos?